Olá, sejam bem-vindos, estamos começando mais um episódio do GEDUcast, o podcast da liderança educacional, direto do Promagno aqui em São Paulo, nesse evento maravilhoso. Eu sou apaixonado por esse evento, que é o GEDUC, um evento que consagra a gestão educacional, um evento organizado pela essa empresa maravilhosa que eu admiro muito, que é a Hummus Consultoria. E ao meu lado está ele, Guilherme Goulart. Muito bem, meu amigo. E dessa vez nós vamos falar de um assunto que Alan Jones domina. We're going to talk in English today. É verdade, a gente sempre tem o desafio aqui, para quem já acompanha o BTO há um tempo, que é conscientizar o aluno. Não é conscientizar, é colocar o aluno para falar inglês. Esse é o grande desafio. Esse é o nosso desafio. Ou qualquer outra língua que vá ajudá-lo. É verdade, o francês também não manda bem, não, né? Ô, gente, tudo que eu tentei aqui já deu certo. É verdade. Isso aqui só para te explicar, tá, Luciano? Primeiramente, obrigado, né, por estar aqui com a gente nesse bate-papo. Mas tem uma história antiga, a gente já tem mais de 3 anos de trajetória, mais de 150 programas gravados. E eu sou a pessoa da mesa que o inglês para mim é uma coisa que é um grande desafio. Mas eu descobri o que é VIP, eu já falei em outros programas. Very important person. Olha, que é isso? Uma salva de palmas pra ele. Ele gastou. Gastei tudo que eu tinha. Ele gastou. Não faz outra pergunta em inglês, não, senão vai complicar. Eles já começam fazendo passar vergonha, tá vendo, Luciana? A gente tá aqui. Essa humilhação, né? Não precisava disso. A gente tá aqui hoje com Luciana Brentano, que acabou de sair do palco aqui do GEDUC, com a palestra, um tema que eu gosto muito, Internacionalização Escolar. Estratégias para transformar a sua escola em uma porta de acesso ao mundo. Tá vendo? Gente, se eu já sou impossível sem falar inglês, imagina eu indo pro mundo. Não ia dar bom. É por isso que Papai do Céu faz as coisas certas. Por isso que eu ainda não falo inglês. Mas conta pra gente, Luciana, como é que foi falar com o pessoal sobre esse tema que é tão relevante. Embora, né, o pessoal falou aqui, eu não levei tão a sério. Mas eu vou fazer vou te dar um desconto, fazer uma defesa. É porque, infelizmente, a gente não tinha a cultura que a gente tem hoje, que é da educação bilíngue. Você tinha ali aula de idioma na escola, ali anos 90, quando você se formou, Joe. Você tinha ali, na verdade, aula de verbo to be. É isso. E a gente evoluiu muito nisso. Hoje a gente está com uma autoridade, uma doutora aqui para falar sobre a importância desse tema, que a gente evolui para esse conceito da educação bilíngue, que são várias dimensões que congregam essa prática, não é? É verdade, ótimo. Começou bem, obrigada pelo convite. Então, nós falamos, eu e mais outros colegas, sobre a internacionalização na educação. Trouxemos muitas nuances para discutir com o público, principalmente, então, tocando já nesse ponto, né? A escolarização bilíngue, que chegou com força também nos últimos anos no Brasil, como uma necessidade, né? Porque exatamente no passado a gente tinha as aulas de verbo to be que ninguém saía da escola aprendendo nada, não é mesmo? Então a gente aprendia, né, mal a conjugar os verbos e depois todo mundo não conseguia conjugar ele na vida real também. Então a escolarização bilíngue chega em primeira mão como uma necessidade, como algo muito importante para a gente fazer um inglês que tenha sentido na escola, que seja para se comunicar, que seja para fazer sentido. E a educação bilíngue, ela vem com mais força ainda, porque além de se comunicar, né, que é algo que a gente preza muito no ensino de línguas, ela vem com uma mobilização cognitiva. Por quê? Porque quando os alunos estão numa escola bilíngue, eles não só aprendem língua, mas eles aprendem conteúdos acadêmicos por meio das línguas. Então eles aprendem matemática, ciências, história, e com isso acabam podendo discutir temáticas importantes por meio dessa língua inglesa também. E eles acabam também entrando numa parte de uma cultura, né, Luciana? De outras localidades, onde vai permitir que ele permeie pelo mundo, entendendo um pouquinho dos aspectos culturais. Exatamente, nós chamamos isso de alargamento cultural, que é algo que vem embutido numa escolarização bilíngue, seja ela um programa, seja ela uma escola de fato bilíngue, uma escola internacional bilíngue, porque sempre que se estuda outra língua, se estuda a cultura, né? Algo que permeia essas línguas. Então, a escola traz as culturas já como uma forma de internacionalizar. Mas uma das perguntas que me fizeram, né, então, lá no painel, é se de fato internacionalizar é colocar uma escola bilíngue, né? E aí eu expliquei que não exatamente, porque é possível internacionalizar uma escola sem ter um currículo bilíngue. Sim, porque há práticas de internacionalização, né? Hoje a gente fala que é possível internacionalizar a escola quando a escola decide, por exemplo,
por intercâmbios, por internacionalizar o próprio currículo, porque hoje a internacionalização é uma necessidade. A gente sabe que com todo esse mundo que a gente está, né, muito mais dinâmico, a IA e tudo mais, o próprio mercado de trabalho mudou e exige que as pessoas possam se comunicar e principalmente desenvolver cidadania global. Ô, Luciana, eu queria fazer uma provocação, né? Eu tenho sempre essa função de ser o provocador da mesa, o escavador da pergunta de ouro. A gente vive hoje uma realidade que nós três buscamos, inspirados no Edelfrânio, professor Edelfrânio, combater, o porquê estudar isso, porquê estudar aquilo. Muitas pessoas estão com uma crença limitada de que estudar um outro idioma perde-se a sua função por conta de recurso tecnológico, por conta de recursos que podem intermediar essa comunicação. E como o Edelfrânio nos mostra, aprender assuntos complexos como outro idioma, no mínimo, vai te deixar mais inteligente. Porque, segundo pesquisas da própria Carol, que fez o Mindset, ela demonstra ali, dentro da ressonância magnética, que quando você aprende um conteúdo mais complexo, novas conexões vão se formando no cérebro e, obviamente, seu repertório aumenta e mais inteligente você fica. E você fica mais capaz. E ainda que eu desconsidere, porque pode ter um sujeito falando assim, não, mas eu não quero ser mais inteligente. A parte cultural, a parte da vivência, intermediado por uma máquina, não vai ser suficiente para conectar. Como é que você vê hoje os recursos tecnológicos para a aprendizagem do segundo idioma? Até essa provocação, vale realmente a pena aprender o inglês para além de ficar mais inteligente? Como é que você vê essa situação? É uma boa provocação. Bom, eu sou da área da psicolinguística do bilinguismo, ou seja, eu estudo o cérebro bilíngue, né? E hoje a gente sabe que há muitos benefícios em falar outra língua. E é a mobilização cognitiva, é a demanda cognitiva que gera esses benefícios. Então, quando fala de inteligência, a gente fala hoje nas pesquisas que o bilinguismo desenvolve funções executivas. Funções executivas são funções que a gente tem aqui no córtex pré-frontal e são importantíssimas para a gente aprender. Qualquer coisa na vida a gente precisa. A gente começa a desenvolver por volta de 1 ano de idade e vai ficando melhor em funções executivas ao longo dos nossos 20 anos, né? Depois dos 20 e poucos anos a gente começa a envelhecer, infelizmente, e aí a declínio também. Ainda bem que eu não fiz 20 ainda. Quem tá sem essa idade ainda tá no lucro, né? E aí o que acontece? O bilinguismo se mostrou um grande benéfico nesse sentido. Por quê? Porque esse fato de usar línguas desde a infância mobiliza a cognição de uma forma, constrói massa cinzenta, faz com que as funções executivas se desenvolvam com mais intensidade e mais cedo, inclusive, né? Tem vários estudos mostrando isso. E, inclusive, tem estudos com idosos mostrando que idosos bilíngues, ou seja, quem desenvolveu, né, o bilinguismo ao longo da sua vida, pode vir a retardar, inclusive, o início da demência, porque o bilinguismo, ele faz um exercício cognitivo. Então, se a gente fosse comparar com a tua pergunta, né? A IA, hoje a gente pode botar qualquer frase e a IA traduz pra gente, né? Mas não há um exercício cognitivo aí. Então, assim, se a gente for pensar apenas na facilidade, vai ter gente que vai dizer não há mais necessidade de estudar línguas, não há mais necessidade de escola bilíngue, porque coloca ali no aplicativo. Mas essa é uma conversa muito dura, muito seca, né? A gente pode fazer um e-mail muito bem feito em inglês, mas a conversa, a negociação, né? O pensar sobre a língua. Ontem eu estava indo em outro evento e aí eu dei uma palestra sobre bilinguismo e aí uma das pessoas que estava na plateia depois veio me dizer: nossa, tu falou, parecia que tu estava falando de mim, porque eu estudei em escola bilíngue e eu penso nas duas línguas. Ele disse, às vezes eu tô falando numa língua e eu falo na outra língua também. E as pessoas acham que eu tô brincando, mas eu me lembro de outras coisas. E o cérebro é assim, tá sempre ativo. Me lembrou o Wagner Moura. É, né? isso que eu ia falar. O Wagner Moura, ele tava dando uma entrevista em português. Aí alguém cumprimenta ele, ele fala e do nada ele volta falando em inglês. Exato. Aí depois ele... Eu acho que essa entrevista era em português, né? Exatamente. Aquele é uma prova, assim, concreta do que acontece no cérebro bilíngue. Porque as línguas nunca são desligadas, né? Isso já está comprovado cientificamente. Então, como as duas línguas do bilíngue estão sempre ativas, quanto mais bilíngue se é, mais uma interfere na outra.
E é esse exercício cognitivo que também faz com que o cérebro, né, trabalhe melhor e, portanto, se torne mais criativo, mais resiliente e, portanto, funções desenvolvidas. Aquela ideia, então, de fazer do switch da língua, você não, de fato, faz o switch, você não desliga uma e liga a outra. Não. É a que vem mais rápido, né? Então, assim, claro, se uma pessoa fala muito mais português do que inglês, isso acontece em menos quantidade. Quem é mais equilibrado no bilíngue, isso acontece muito naturalmente. E na situação do Wagner Moura, então, ele estava falando uma língua. Quando tu troca de língua, para tu voltar para a língua, isso... Então, por exemplo, em escola bilíngue isso acontece. Os alunos às vezes estão falando inglês com a professora, chega a professora de língua materna e eles continuam falando inglês. Então, precisa ter, sabe, vira chave agora, porque isso é natural do bilíngue, né? A língua que vem mais facilmente vai acontecer na naturalidade. Muito E bem. hoje dentro do mercado de trabalho você vê de fato ainda o inglês como um diferencial? Eu já sei a resposta, mas quero ver a sua. Então, o inglês ainda tem uma força muito grande, né? Porque a gente vê IA, tudo é muito mais inglês do que outras línguas. Mas eu já acho que há também vamos dizer assim, uma valorização de outras línguas. Porque hoje, quando a gente estuda bilinguismo, a gente não está falando especificamente de inglês. A gente está falando de aprender línguas. Então pode ser o alemão, pode ser o francês, pode ser o inglês. Enfim. Qualquer língua, né, que a gente possa aprender. Mas ainda há, né, uma hegemonia do inglês em função de toda a tecnologia. Mas eu vejo com bons olhos a gente olhar para as escolas e começar a pensar em outras línguas de comunicação. Tanto que escolas bilíngues estão olhando para isso, e hoje a gente, né, eu trabalho em escola bilíngue, atendo várias outras escolas, as escolas têm colocado mais línguas. Então, por exemplo, numa escola que eu trabalho lá no Rio Grande do Sul, é bilíngue com inglês, mas eles já têm espanhol a partir do 4º ano. E o que a gente observa? Eles se tornam muito trilíngues rapidamente. Por quê? Porque o espanhol vem mais rápido ainda do que veio o inglês, porque é muito mais fácil ainda aprender uma terceira língua depois que já se tem uma segunda. Então, a facilidade de aprender outras línguas não deve ser desperdiçada. Muito bem. Sensacional, senhoras e senhores. Este é o maior congresso para gestores educacionais, para você que lidera uma escola, uma universidade. Você tem que estar no GEDUC. Mais uma vez, muito obrigado por sua audiência. Continue conosco, porque daqui vai sair muitos insights valiosos para sua escola. Fiquem com Deus e lembre sempre, o BTO tá on. Valeu!